Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Qual que você acha que é a maior missão do governo Bolsonaro? Qual que você acha que é a maior missão dele, né? Inclusive, já te adianto, a maior missão dele vai ser a maior dificuldade também. Qual que você acha que é? Vai pensando aí. Antes disso, eu vou dar um recado. Essa sexta-feira vai ter o Black Friday do Brasil Paralelo. Assista o vídeo para você aproveitar essa Black Friday. Se cadastre no link de graça que está aqui na descrição desse vídeo. E também vai ter o Black Friday do Vista Direita. Acabei de saber que vai ter Black Friday dos caras. Então aproveite esse dia para você comprar coisas que prestam, beleza? Não deixe de visitar o site dos dois que está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. A maior missão do governo Bolsonaro, que também vai ser a sua maior dificuldade, é, tcharam, a reforma da Previdência. Se você não sabia disso, você está um pouco para trás, cara. Você realmente não está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Acontece que reformar a Previdência no nosso Brasil é algo extremamente difícil. Só para você ter uma ideia hoje, por que a reforma da Previdência é tão importante? Se você somar tudo que a gente gasta com saúde, educação, segurança, infraestrutura, obra, corrupção, tudo, você somar todos esses gastos, não dá o gasto da Previdência. E o gasto da Previdência cresce por ano de 3 a 4% acima da inflação. Então cresce a inflação mais 3%, mais 4%. Todo ano ele cresce. Você tem uma ideia da gravidade do problema. O lance é, para você aprovar uma reforma da Previdência, você precisa passar pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados obedece a um negocinho chamado regimento, tá? Depois que a gente foi eleito, eu e o Kim, a gente teve uma série de reuniões com parlamentares novos, com parlamentares antigos, com o pessoal do mercado financeiro, com um articulador político, com um cientista político. A gente teve uma série de reuniões e nós fizemos uma análise, uma fotografia do momento para vocês entenderem o desafio. Esse vídeo é um pouco denso, ele tá cheio de números, tá? O certo era eu parar, editar, fazer gráfico, colocar os bonequinhos, tudo bonitinho, mas não vai direto aqui no celular. Eu espero que você entenda o que está acontecendo. Nós temos 530 deputados na Câmara, certo? Para você passar vamos lá, desses 530, 156 são de esquerda. São os caras que vão votar contra as reformas do governo Bolsonaro. Dos 530, 156 são de esquerda. 135 são independentes, ou seja, tem cara ali do DEM, do Novo, do PROS, do PMDB, do Avante, etc., que são caras independentes, não tá nem para cá nem para lá, tá? E você tem também um outro bloco do governo que eu vou falar depois. Para você aprovar uma PEC, porque a reforma da Previdência é uma PEC, para você aprovar uma PEC, você precisa de um quórum de 308 deputados. Para você aprovar uma lei ordinária, você precisa de 257, é uma maioria simples de 257. Para você aprovar uma lei ordinária, para PEC você precisa lá de 308 caras colocando o seu dedinho e votando a proposta, beleza? O lance é, o governo tem hoje 239 deputados, ou seja, com 239 deputados, esse bloco do governo, e aí eu coloquei cara aqui do PSL, do PP, do PSDB, do PL, do PRB, do PSD, do Podemos, do PSC e mais de alguns minúsculos como PHS e PRP. Se você juntar todo esse bloco do governo e falar, tamo fechado, tamo aqui para aprovar as reformas do governo? Estamos, ok. Você, para aprovar uma lei normal, você precisa de mais 18 pessoas. Para você aprovar uma PEC, você precisa de mais você precisa de mais 69 deputados. Não são 69 pessoas normais, né? Trabalhadoras ali, cara que abriu uma empresa, cara que assinou carteira. Não. Você precisa de 69 deputados eleitos para votar com você, tá? Aí tem gente falando assim, não, mas tudo bem, tá tranquilo, porque você tem ali muita renovação, né, no Congresso, então vai ser fácil convencer as pessoas. Vamos lá. Dos 313 novos deputados, 270 não são estreantes. Como assim? 270 ou são ex-deputados ou são ex-senadores. Por exemplo, o Aécio Neves. O Aécio Neves é senador, virou deputado. Ele teoricamente é renovação, mas a gente sabe que não é, né? Ou o cara já foi deputado estadual, ou o cara já foi vereador, ou o cara é filho de alguém que já foi político. Ou seja, não é gente que chegou agora pela narrativa nova e vai votar de acordo com o que a população quer. Às vezes o cara já tem ali a sua linha política e você vai ter que convencê-lo a votar com você, certo? Tem mais um desafio. Mesmo com esses blocos dos 239 deputados, você tem que acabar com os caras que vão votar de acordo com as corporações que tiverem interesses diferentes do governo. Como assim?
Você precisa fazer uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, com certeza, vai atingir os interesses de algumas corporações. Aí esse deputado que foi eleito por essa corporação, mas também está na base do governo, vai ficar dividido. Ou eu voto com o governo, ou eu voto com a corporação que me elegeu. E agora, o que eu vou fazer? Esse cara está altamente à mercê de ser cooptado pela oposição. E cooptado pela oposição a votar contra, nem sempre. Às vezes o cara pode simplesmente fazer o cara não aparecer na sessão. Ou seja, qual que é a tática hoje da oposição? Ele não precisa só convencer o cara a votar contra uma reforma. Ele pode convencer o cara a não estar na sessão no momento da votação. Como assim? Chegou lá, abriu a votação. Então você vai fazer um puta esforço para colocar os 308 caras ali para votar uma PEC. Aí se você não conversar, inclusive com a presidência da Câmara, o cara pode pegar essa lei do teu endereço, essa PEC, etc. e jogar lá pro fim da sessão. Nesse momento, quando você vai passando a sessão, os caras vão indo embora. Quem não tá convicto de verdade, acaba indo embora no meio da sessão. Nesse momento, a oposição pode pedir uma conferência de quórum e vai dar que as pessoas não estão lá e você não consegue votar a pauta de interesse ao governo. Então, é muito mais difícil do que a gente pensa, certo? Vou dar um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Vamos supor que tem um cara que se elegeu, sei lá, tem um corporativo. Vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? O cara dos bombeiros. Aí o cara do bombeiro vai lá e elege um deputado. Aí o deputado tá na base governista. Aí tem que votar a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência vai de encontro ali, não ao encontro, vai de encontro com os interesses da corporação dos bombeiros. Aí o cara fala assim, e agora o que eu faço? A oposição fala pro cara, aparece a sessão tal, mas na hora de votar você vai embora. Pronto, você não consegue aprovar a PEC, né? E tem mais um lance aqui. Normalmente, os presidentes e os governos, sabendo dessa dificuldade, eles radicalizam na sua proposta para isso depois ser passado com ressalvas. Por exemplo, vamos supor que você tem uma parede branca, você quer escurecer essa parede e pintá-la de cinza. Você não propõe pintar de cinza, você propõe pintá-la de preto. Não, de preto não, é muito radical, etc. Até chegar no cinza que você quer. O problema é que a reforma da Previdência precisa ser feita de um jeito que ela não passe por muitas ressalvas. Não dá para você tirar a corporação X, a corporação Y. Não, porque a minha classe faz isso pelo país. Não, porque a minha classe aqui, não sei o que, faz isso pro meu país. Então, tira a polícia, tira exército, tira o professor, tira médico. Quando você vai ver, você não tem reforma coisa nenhuma. Então, você precisa reformar a Previdência o mais radicalmente possível. Colocar todo mundo ali no mesmo balde, todo mundo igual. Inclusive, a elite do funcionalismo público, que são os grandes privilegiados, né? Os juízes, os deputados, etc. E tem mais um lance ainda, né? Até o ano 2000, por exemplo, isso conversando com outros parlamentares, a articulação ocorria muito pelo líder partidário, ou seja, todo partido tem um líder. Aí o presidente da Câmara conversava com o líder e esse líder garantia aproximadamente 80% do seu partido votando de acordo com o interesse daquele governo. O lance hoje, né, isso não ocorre mais. Depois do Michel Temer e depois do Eduardo Cunha como presidentes da Câmara, eles não falavam mais com os líderes, né? Eles falavam direto com os deputados. Isso é bom para quem gosta de fazer politicagem, não passar pelo líder e direto no deputado. Ou seja, hoje a negociação de voto é o que se chama de varejo. Você não vai mais no líder, você tem que ir deputado para deputado, o que torna a articulação ainda mais difícil. E para completar, o Bolsonaro colocou como ministro da Casa Civil o Onyx Lorenzoni, que independente do que você acha dele, ele é maravilhoso, ele é um lixo, não importa. O fato o Onyx não é um grande articulador. Então, o desafio do Bolsonaro é muito grande. Ele precisa votar uma PEC que é extremamente importante no Brasil, precisa ter o quórum lá de 308 pessoas, contando com um bloco de apenas 239 no governo, sendo que a oposição pode fazer uma oposição aguerrida ali, ferrenha, para tirar as pessoas e não dar quórum, não necessariamente votar contra a reforma, mas não dar quórum. Então o desafio é muito, 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 muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, na época dele, ele não aprovou a Previdência por um voto, velho. E dizem que o cara tava com dor de barriga. Então, por causa de um voto, o cara não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Então, o desafio é muito, muito, muito grande. E tem mais uma coisa também que eu acho que vai estourar no próximo governo, que a gente não está falando muito, apesar de não ser a Previdência, é muito importante que a gente fale disso. A gente vai ter um problema imigratório com a Venezuela. Como assim? Se você pegar a Alemanha, por exemplo, com a Síria, a Alemanha tem um grande problema migratório com a Síria, né? Acontece que a Síria é muito longe da Alemanha em comparação com a Venezuela, que está colada com a gente.
A Síria é muito menor do que a Venezuela. A Alemanha também é muito menor e muito mais rica. O Brasil é um país maior, ou seja, tem mais território. O Brasil é mais pobre que a Alemanha. O Brasil tem de fato uma fronteira com a Venezuela. A Venezuela é maior do que a Síria. E a nossa fronteira com a Venezuela é extremamente perene. É muito fácil de você passar a fronteira da Venezuela. Então, eu acho que o governo Bolsonaro tem sim urgentemente que aprovar a reforma da Previdência, e eu acho que ele também vai ter um enorme problema, que é um outro assunto além de Previdência, que vai ser uma crise migratória que pode acontecer da Venezuela. Então, eu acho que assim, cabe a nós, né, da mídia alternativa aqui, passarmos a informação, porque a reforma da Previdência e todos os problemas que a gente vai encarar com narrativas contrárias, etc., vai passar necessariamente pelo pilar da comunicação, que é o que a gente faz aqui. Vou dar uma outra previsão aqui também. Com certeza vai ter gente fazendo a falácia de, não só por corporações como é que chama? De áreas de trabalho, né? Caramba, me fugiu o nome agora. Não só da classe de trabalho de cada um, vai ter também a falácia da região. Vai ter gente querendo excluir determinada região da reforma da Previdência, porque supostamente em determinada região você tem, sei lá, uma expectativa de vida menor, uma cultura diferente que faz o cara trabalhar mais, alguma coisa assim. E isso é uma falácia que a gente tem que combater aqui, ó, na narrativa da mídia alternativa. Então, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência, de fato, sem ficar excluindo corporações. Isso vai passar pelo desafio da comunicação e vai passar pelo desafio do Congresso, do regimento da Câmara, que vai precisar com que a gente consiga 308 deputados eleitos votando, estando lá na sessão e votando a favor dessa PEC. Depois ainda tem que passar no Senado. Então, a missão não é fácil, a missão é muito difícil, é um baita de um problema, é um baita de um desafio e teremos que estar presentes para passar essa missão, beleza? Vamos continuar questionando tudo e não esqueça do Black Friday do Brasil Paralelo do Vista Direita nesta sexta-feira. Um abraço e até lá.